Fala pessoal, eu sou o professor Ricardo Russell e nessa aula de hoje eu quero falar sobre o tema repartição de competência tributária. O que isso quer dizer? Veja, nós já vimos o que é um tributo e que o tributo ele serve principalmente para arrecadar dinheiro e ele serve para arrecadar dinheiro para poder pagar as contas públicas. Dinheiro esse que vai ser distribuído naturalmente para os entes políticos. Desse modo, como todo mundo precisa de dinheiro público, temos que ter tributos federais, estaduais e municipais. Nós vamos ver mais na frente, um por um, as espécies de tributo, mas por hora eu já digo para você quais são. São os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as chamadas contribuições gerais. A gente vai ver com mais calma cada um desses. Agora eu pergunto, quais desses aí são federais e quais desses são estaduais e municipais, tendo em vista que é preciso que todos os entes políticos, eles tenham dinheiro para poder pagar as suas contas públicas. Vejam, os impostos, eles são divididos, tá? Temos impostos federais, impostos estaduais e impostos municipais. Nós vamos ver com calma cada um deles. Mas quais são os impostos federais? Imposto de importação, imposto de exportação, IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, IOF, que é o Imposto sobre Operação Financeira, Imposto de Renda, o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, e ainda temos os impostos sobre grandes fortunas, certo? Quais são os impostos estaduais? O IPVA, certo, de veículo, o ICMS de circulação e o ITCMD, que é aquele que a gente paga no caso de herança e doação. Eu vou falar com calma sobre cada um deles. Temos ainda os impostos municipais, que é o ISS, Imposto sobre Serviço, o IPTU, certo, que é o de propriedade urbana, e o ITBI, que é o de transmissão intervírus. Então, veja, cada ente ele tem uma divisão de impostos que ele cobra, federais, estaduais e municipais. Por quê? Porque todos eles, estados, União e município, precisam arrecadar dinheiro. Aí você me pergunta, e o Distrito Federal? Ele cobra que tributos? Ele cobra ao mesmo tempo os tributos estaduais e municipais, porque ele precisa também arrecadar dinheiro e as pessoas que lá moram no Distrito Federal precisam pagar tributos. E como o Distrito Federal não é um estado e não é dividido em município, o próprio Distrito Federal ele cobra os tributos, os impostos estaduais e os municipais. E a taxa? A gente vai ver que a taxa a gente paga quando tem a prestação, como regra, a prestação de um serviço público. E quem pode cobrar taxa? Todos os entes. Eles prestam serviço público, eles podem ir lá e cobrar a taxa. Então, por exemplo, a União emite passaporte, ela cobra uma taxa. Se o Estado ele também presta um serviço, ele vai lá e cobra uma taxa, a mesma coisa do município. A contribuição de melhoria. Quem é que cobra a contribuição de melhoria? Nós vamos ver o que é contribuição de melhoria, mas vamos ver que é um tributo que se paga quando o poder público ele faz, certo? Uma obra pública que gera uma valorização. Assim, tanto a União, os estados como os municípios, quando eles realizam uma obra pública que valoriza o imóvel, eles podem cobrar a contribuição de melhoria. Temos ainda o empréstimo compulsório, que é a possibilidade da União pegar um dinheiro como tributo para depois devolver em situações excepcionais. O empréstimo compulsório, só quem pode cobrar é a União. E por fim temos a contribuições gerais, que normalmente são cobradas do salário pago pelos trabalhadores e normalmente essas contribuições gerais também só são cobradas pela União. Os estados e os municípios só podem cobrar contribuições gerais dos seus servidores públicos, estaduais e municipais. Como regra, todas as outras contribuições gerais, normalmente feitas em cima do salário dos trabalhadores, elas são cobradas e arrecadadas pela União. Enfim, isso é apenas uma pequena introdução para que vocês entendam que existem tributos estaduais, municipais e federais, e nós vamos nas próximas aulas ver cada um deles. É isso, pessoal. Beijo no coração de todas e todos e segue o baile.